aparições apavorantes e com o estigma de ser diferente. Por que não cala a boca? Ninguém parecia entender o que ela estava passando. Você acredita que ela disse que vê fantasmas? Não. Heidi se sentia isolada, indefesa. Eu não gosto do destaque que isso me dá. Sabe, eu tenho sido muito ridicularizada por todos, a minha vida inteira. Às vezes eu quero que tudo isso acabe. Jordan, com quem está falando? Ah, não? Você se mudou daqui? Você se machucou muito. Jordan, com quem está falando? Com a garotinha. Que garotinha? Ah, que morreu num acidente de carro. Ela ainda está aí? Não. Vem, vamos sair daqui. Todo esse tempo morando aqui, isso ainda me espanta. Você nunca sabe quando vai acontecer. Mesmo já tendo visto, ouvido e experimentado, eu não sei se tem a ver com a família ou se tem a ver com a casa. O Dr. Rawl tinha dito aos Wyrick que a casa era a fonte das aparições. Agora que Jordan também tinha visto uma delas, Lisa temeu que fosse mais do que a casa. O que as atraía era a sua família. A irmã de Lisa, Joyce, confirmou seus piores medos. Quem está aí? Olá? Uma noite, quando estava sozinha, ela ouviu risadas na entrada. Parecia uma menininha rindo e ela ria. Era uma risada assim, uma risadinha assustadora. Isso não tem mais graça nenhuma. Não é uma brincadeira de criança. Tem alguma coisa acontecendo. Quando você vê acontecer em primeira mão, é isso que realmente assusta. E é aí que você percebe que fantasmas existem. Quando eu vejo um espírito, eu posso sentir se ele é bom ou se ele é mau. Como essa garotinha, por exemplo, eu não pensei nada sobre ela. Ela não me incomodou nem um pouco. Veja agora mais informações, já voltaremos do ponto que o vídeo foi interrompido. Sabemos que os espíritos nos influenciam, mas em alguns casos essa influência é tão intensa que a pessoa pode ser afetada ou até mesmo conduzida. O espírito passa a acompanhar essa pessoa e a agir sobre ela de forma constante, obsessiva, na maioria das vezes negativa. Mas o que é de fato a obsessão? Nós atraímos os espíritos obsessores ou são eles que nos perseguem? E como são capazes de nos conduzir?
Atualmente, a obsessão ela está graçando de maneira epidêmica. Pessoas podem ser conduzidas por um obsessor sem se darem conta de que não são elas mesmas. Por conta da obsessão, pode chegar até mesmo à loucura. Existem muitos loucos internados em hospícios que, na verdade, não são loucos. Na verdade, eles estão ali sob a influência de um espírito vingador. Obsessão é a ação perniciosa de pelo menos um espírito sobre outro, que pode estar encarnado ou não. A doutrina espírita nos explica que é a presença de um espírito malfazejo, um espírito perseguidor, que vem atuar sobre alguns encarnados ou atua especificamente numa só pessoa, buscando se vingar de alguma coisa que aconteceu no passado. Objetivando afetar a pessoa por algum motivo que o vincula a esta pessoa obsediada, até que ele consiga esta realização. Allan Kardec vai falar sobre este assunto no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, e diz ele que a obsessão é sempre realizada por um espírito inferior. O mais conhecido é a obsessão do desencarnado para o encarnado, mas tem também a do encarnado para o desencarnado, que é quando este encarnado se sentiu ofendido ou tem saudades doentias do desencarnado e fica o tempo todo chamando ele, ou pensando nele, e acaba traindo se ele não estiver equilibrado, sendo atendido num hospital espiritual. E tem também de encarnado para encarnado, que a gente vê muito nos relacionamentos familiares ou mesmo nas empresas. Então você pega um pai que toda hora está desprezando seu filho, comparando com outras pessoas, subestimando a inteligência dele, ele está sendo um obsessor. Provavelmente eles têm um vínculo do passado, por isso o pai hoje se sente sem motivo nenhum provocado pelo filho. Ou a esposa perseguindo o marido, algum vínculo do passado problemático, na qual hoje ele tenta levar à desforra essas emoções que sente sem motivo nenhum no presente, mas que tem um motivo no passado. É uma ascendência espiritual que esse espírito com propósitos negativos consegue realizar em relação a uma pessoa que deve alguma coisa do passado. Com isso significa o quê? Que daqui para trás nós fizemos muitos inimigos a partir de atos equivocados. E equivocados de ambas as partes. Daquele que cometeu o erro e daquele que se sentiu ofendido. Então, quando nós falamos de obsessão, nós estamos falando de que não há conhecimento do perdão. Pode haver um processo de culpa na pessoa que sofre a obsessão. Mas a partir do momento que ela resolve, através do autoconhecimento e da correção dos seus comportamentos, das suas atitudes, a se transformar, a fazer a reforma íntima, fica mais difícil abrir brechas para processos obsessivos. Então, acho que a questão do autoconhecimento e a questão da correção significa trazer essa pessoa para hoje. É hoje que ela vai poder ou não assumir responsabilidade com relação aos erros cometidos. Quando a gente foge do vigiar e orar, que Jesus tanto recomendava, a gente cai em situações inferiores e aí a gente pode ser passivo de obsessão de várias naturezas. Sobretudo aquelas tendências que você tem mais no seu espírito, para o assassinato, para o roubo, para os desvios sexuais. De uma forma geral, aquilo que você tem como mais débitos do passado, que você precisa suportar e você precisa vencer essas tendências, é que os espíritos obsessores trabalham mais em você. Daí a necessidade de que você esteja sempre, como dizia Jesus, vigiando e orando, como está lá no capítulo 26 de Mateus, para vencer essas tendências inferiores que fazem parte dos nossos espíritos. Kardec diz, numa de suas obras, que a obsessão é um flagelo da humanidade. E ninguém percebe, porque se dá entre o mundo invisível e o mundo visível. Claro que se dá só no mundo invisível também, porque falamos da obsessão no lar, no trabalho, mas também com o mundo invisível. E a gente não vê, não percebe.
O processo obsessivo, ele se realiza mente a mente. O que nos liga, encarnados e desencarnados, é a afinidade e a sintonia. Então, os espíritos, muitos deles que poderiam entrar em outra frequência vibratória e já encontrar novos caminhos no plano espiritual, muitas vezes a afinidade e a sintonia que nós estabelecemos com eles é que fazem com que se dê o que nós chamamos campo obsessivo, né? O campo propício para essa afinidade, para essa sintonia. De certa forma, eles têm uma influência muito grande sobre nós, uma vez que nós atraímos as entidades pelo pensamento. E os nossos pensamentos são antenas girando em torno do universo, atraindo os diversos espíritos que compartilham ou sintonizam com a nossa evolução, nossos desejos, nossas vontades e as nossas tendências boas ou más. O espírito pode levar a criatura ao suicídio. Se ela não tiver defesas espirituais, se não mantiver um pensamento elevado, se não cultivar a oração e o trabalho no campo do bem, essa pessoa vai ser atingida porque deve. São as dívidas que abrem o campo para a ação do espírito vingador. Mas o processo mental que o espírito está infligindo neste que hoje é a vítima, ele pode ir crescendo e se tornar alguma coisa assim muito grave. É como se ele nos sussurrasse ao ouvido: faz isso, faz aquilo, é isso mesmo, vai em frente. Na Bíblia existe realmente vários relatos de casos de obsessão e o próprio Jesus orienta em Mateus 10 aos discípulos que eles deveriam curar os enfermos, ressuscitar os mortos e conduzir os espíritos sofredores, que ele sabia que existiam, como está em Marcos 9, 38, quando Tiago e João diz que viram um homem que conduzia espírito em nome de Deus, de Jesus, e proibia o que Jesus disse: não devias ter proibido, porque quem é por mim não pode ser contra mim. Então, além de ter, há uma permissão e um endosso do próprio Jesus no sentido da gente conduzir as entidades inferiorizadas e sofredoras. Como é que isso começa? Bem, começa de uma inimizade, uma desafeição provocada, né? Pode ser de vidas anteriores, pode ser da vida atual. E, na medida em que o espírito quer prejudicar alguém que está encarnado, o que ele vai fazer? Essa é a grande questão. Bem, ele vai descobrir na pessoa quais são aquelas paixões humanas que a pessoa ainda tem. Quase todos nós temos as mesmas e, em vários graus, as paixões humanas. Vou citar apenas algumas: o jogo, o vício, o tabagismo, o sexo. Então, vamos supor que a pessoa tem uma tendência mais para uma paixão do que para outra. O espírito vai estudar-nos para fazer um estímulo àquela paixão, para que a gente exacerbe aquela paixão e acabe se comprometendo. A obsessão é sempre resultado das nossas imperfeições morais. Se fôssemos, estou falando da humanidade como um todo, se fôssemos uma humanidade mais adiantada, numa situação mais elevada, é claro que a incidência das obsessões seria muito menor ou não existiria. Eu não acho que ela seja um espírito mau. Desesperados, eles se voltaram para sua fé. É por isso que nós oramos. Eles passaram a frequentar uma nova igreja liderada pelo pastor Stephen Shelley. Aleluia! Eu conclamo o inigualável nome de Jesus Cristo e o poder da palavra de Deus para expulsar demônios. Aleluia! O pastor Shelley acreditava em espíritos demoníacos. Ele afirmou aos Wyrick que eles tinham o poder de se livrar das entidades. Nós estamos aqui esta noite para dizer ao demônio que ele perdeu a batalha.
Aleluia! Aleluia! Louvemos o nome do Senhor! Os Wyrick tinham que deter as aparições e tinham que fazê-lo agora.